se eu te contar que eu não parei de comer carne por causa dos animais, você acredita? Estamos aqui em mais um episódio de Papo Furado e eu resolvi fazer minhas unhas aqui enquanto a gente conversa sobre como e por que eu me tornei vegetariana e depois vegana. Vamos fazer as unhas, né? Eu achei que seria uma boa coisa pra eu fazer enquanto eu conto essa história, porque é muita ladainha, minha gente. E aí eu achei que eu poderia aproveitar esse momento e você também quiser, eu acho que é um ótimo momento pra isso. Então, como que começou, né? A minha vida, assim, eu fui uma pessoa que tive pouco contato com pessoas vegetarianas e veganas ao longo da vida, né? Como a maioria das pessoas, eu acho. Primeiro que era uma realidade muito distante, tipo, eu sei que existe, mas nunca nem vi. Eu tinha, assim, um leve estereótipo de veganos, porque eu sempre fazia aquela associação, assim, do bicho grilo, daquela coisa, assim, da natureza. Nossa! Associava coisas bem pejorativas, tipo assim, pessoal que não usa desodorante, que, sabe, assim, essa era a minha primeira imagem, assim, e eu acho que pra muitas coisas, não só pra veganos, mas pra tudo que não é padrão, que não é bem recebido aí na sociedade, eu acho que a própria sociedade constrói esses estereótipos, né, na nossa cabeça, e para os veganos não foi diferente. Assim, eu tive contato com uma amiga na adolescência que era vegetariana, só que assim, era aquele contato de colega, se via de vez em quando e tal, só que aí teve uma oportunidade que ela veio na minha casa. Ela falou pra mim assim, só não esquece que eu sou vegetariana. E tipo assim, eu já tinha esquecido, entendeu? Eu já tinha esquecido, porque a gente esquece, eu sei como é que é. Então vocês, meus amigos, que toda hora esquecem que eu sou vegetariana, gente, eu juro que eu sei como é. Eu faço vídeo lá satirizando das coisas, mas eu sei, eu já estive desse lado. Ela veio na minha casa e aí eu pensei, Jesus Cristo, o que eu vou dar pra essa criatura comer? Como o que, afinal de contas? E aí a minha mãe teve a brilhante ideia, que se repetiu depois quando eu me tornei vegetariana também, que foi, vamos dar ovo. Pode ovo? Pode ovo, tem? Ovo, pô! Ovo não é carne. Menos mal, né? Ela poderia ter dado presunto ao peixe, mas enfim. Eu me lembro, assim, de um sentimento muito... que hoje eu entendo muito, que é aquele sentimento, assim, de não querer atrapalhar, sabe? De ninguém entender, de não querer incomodar, de estar ali meio que, não se preocupa, tal. E de perceber, assim, como a gente realmente não sabia o que fazer a respeito. Mas também não prolonguei muito esse sentimento, foi só um almoço que a minha amiga ia fazer ali em casa e deu tudo certo no final das contas, né? Já tava na faculdade, outra fase, num estágio na Defensoria Pública. Eu tive contato com uma colega de estágio e eu lembro dela me falar que ela era vegana. Aí eu achei bem doido, assim. Para de comer carne, a gente acha um pouco mais simples, mas parece que quando a pessoa fala vegano, já é uma coisa assim mais extremo, né? Ao mesmo tempo era muito estranho pra mim, porque ela tinha zero aquele estereótipo que eu já tinha criado na minha cabeça de veganos, né? Sabe aquela pessoa que a pessoa fala assim, sou tal coisa, e você pensa assim, nossa, brincou, não diria não que você é. Que isso? Ela me falou que era vegana e eu fiquei, gente, tá brincando. Porque teve uma vez que ela levou um bolo, era aniversário dela. Ninguém se preocupa muito com isso, né? Tipo, festinha da firma lá. Ninguém pensa o que o vegano vai comer, enfim. E era assim, na época, eu não pensava também, não era diferente comigo, eu era igual a todo mundo. Eu lembro que ela levou um bolo de chocolate no aniversário dela pra gente comemorar o aniversário dela. E o bolo de chocolate era muito bom. Eu lembro que eu comi aquele troço pensando assim, não é possível que isso aqui é vegano. Como é que faz? Porque bolo pra mim até então era ovo, leite, chocolate, tudo isso era de origem animal. Como é que a pessoa fez de mato um bolo gostoso? Planta faz isso, velho. Planta faz isso. Eu não consegui entender. Comi o bolo e comecei a prestar mais atenção. Aquilo deu uma aguçada assim na minha curiosidade, sabe? Comecei a prestar atenção nas coisas que ela comia, tipo, na hora do almoço, o que era o lanchinho, e comecei a perceber que tinha um monte de coisa que eu comia no meu dia a dia que era vegana, e eu nunca tinha parado pra refletir nisso. Ao mesmo tempo que tinha um monte de coisa que podia ser vegana e não era, porque tinha uns ingredientes escondidos ali que você nunca ia pensar. Porque foi nessa época que eu descobri que salame ia leite, por exemplo.
Isso não é problemático para um vegano, obviamente, porque o vegano não come salame, mas para uma pessoa ali que é intolerante à lactose, isso é problemático. Me fez pensar muito assim sobre como eu não sabia o que eu tava comendo, definitivamente. Mas eu comecei a indagar essa minha colega aí com as perguntas clássicas que a gente já tá acostumada aí do veganismo. Mas e peixe? Não come nem peixe. Ai, como é que você come? Você come alguma coisa? E aí eu fui criando essa consciência, assim, de fato, do que os veganos comiam e como era diferente algumas coisas, e outras coisas eram super normais, tipo uma fruta ali no lanche, tem uns bolinhos que são veganos, tem uns negocinhos que são veganos, come uma paçoquinha ali de sobremesa, não é nada de bicho de 7 cabeças, né? Eu morava em Curitiba, então não era tanto como hoje, mas já tinha algumas opções, não ficava passando tanta necessidade, não. Um restaurante muito legal ali no centro de Curitiba, que é o Semente de Girassol. Se você é vegetariano, vegano ou flerta com a ideia, você com certeza já conhece. O Semente de Girassol é um restaurante antigo, super de democratização da alimentação vegana, comida simples, barata e maravilhosa. Até cheguei aí com ela algumas vezes nesse restaurante, achei muito legal, muito interessante. Um pouco diferente, né? Mas nada que fizesse uma falta, assim. Coincidentemente, nessa época, eu já estava bastante preocupada, assim, com saúde. Uma das minhas poucas atividades de lazer, assim, era assistir TV, né? Que é muito comum. Aí, para os brasileiros, assistir uma TVzinha, mexer no celular e esse é o lazer, assim, dentro de casa. Então, eu assistia muito GNT. E GNT já é aquela coisa, assim... Já tem aqueles programas de alimentação saudável. Eu lembro que eu assistia muito coisa da Bela Gil, da Tati Lund, se eu não me engano. Comecei a ter um contato, assim, com uma alimentação bem diferente, bem saudável. Eu morava bem perto do mercado municipal em Curitiba. Então, comecei a ter contato com alimentos bem diferentões, assim, e foi me gerando essa curiosidade e essa coisa de alimentação saudável. Minha mãe, na época, encontrou um livro sobre alimentação desintoxicante, que foi bem interessante, assim, pra minha forma de ver a alimentação. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu buscando uma alimentação mais saudável, acabei caindo de paraquedas numa matéria de sustentabilidade na faculdade, que acabou por fazer eu me confrontar, assim, com informações que até então eu não tinha, né? Sobre o impacto da agropecuária no meio ambiente. Eu lembro que nessa matéria de sustentabilidade a gente aprendeu todas as vertentes da sustentabilidade. Eu lembro que na ambiental, o que eu esperava? Eu esperava garrafa plástica, saco plástico, coisa errada. E aí o grupo trouxe informações que até então eu não tinha, que era o efeito da agropecuária no meio ambiente. O quanto gastava de água, o quanto poluía a camada de ozônio, os gases das vacas, que contribuía aí para o efeito estufa. E isso pra mim foi muito chocante, assim, eu fiquei, gente, como assim? Como eu não tinha essa informação? Eu lembro que nessa época eu acabei assistindo até uns documentários que falavam um pouco mais sobre isso, assisti Cowspiracy, que tem na Netflix. E, gente, aquilo foi me impactando de um jeito, parece que todas as informações foram me levando para esse caminho. Aí teve uma outra coisa que aconteceu nessa época, que foi uma investigação da Polícia Federal de carnes que estavam impróprias para consumo e mesmo assim estavam sendo vendidas. A carne com papelão, a carne que era tratada com químico para parecer própria para consumo, que eles modificavam a data de validade. E, cara, eu já tava em todo esse movimento aí de querer ser mais saudável e etc. E aí eu comecei a ver esses troços. Aí começou a ser falado sobre as carnes processadas serem classe A ou classe 1 de produtos cancerígenos, assim como cigarro. E aí, gente, aí foi só ladeira abaixo. Teve um dia que eu tava viajando de Matinhos para Curitiba e eu me lembro de dormir na viagem e eu sonhei que eu tava comendo com a mão, assim, ó, um monte de carne moída crua. E eu acordei com muito enjoo, muito enjoo. Eu já enjoo em viagens, é comum, mas nesse dia foi terrível. E a partir desse dia eu falei, não, agora o negócio é sério, eu vou decidir e é isso, eu vou parar de comer carne. Eu tentei 3 vezes e eu sempre acabava voltando a consumir por ser muito prático.
Só que aí eu fui ficando com um nojo da carne, misericórdia. Então o que que eu fiz? Eu comecei a seguir pessoas que já eram vegetarianas e veganas, e isso me ajudou muito. Acompanhava ali o dia a dia deles, e isso foi normalizando pra mim ao ponto de eu achar que eu também podia, que eu também conseguia. Eu lembro que eu avisei algumas pessoas importantes da minha vida, assim, na época eu namorava com um boy lá. Falei, ó, a partir de hoje eu não como mais carne, eu não vou fazer carne pra ninguém, só pra te avisar. É isso, se quiser fazer carne, tem mão, é só fazer. Feminista, rainha do tanque, tanque de guerra. Eu não vou fazer. Da mesma forma que eu não vou comer, eu não vou me obrigar a fazer pra ninguém. E essa é a minha decisão de vida, é a minha vida. Não precisa acompanhar, é só respeitar, já tá de bom tamanho. Pra gente ver aí como o papel de boas influências, né, de influenciadores, com certeza foi primordial, assim, pra essa minha mudança de estilo de vida, né. Aí eu lembro que eu falei pra minha mãe também, ela ficou um pouco preocupada na época, mas entendeu, respeitou, acabou até aprendendo a fazer várias comidinhas. Só que teve um teste de fogo aí nesse início, que foi a minha avó não apareceu de surpresa na minha casa, e a surpresa era fazer o meu prato favorito, que era frango frito. E aí eu não sabia o que fazer, porque assim, uma coisa era eu comunicar minha mãe, que já estava acostumada, sabia que eu era diferentona e etc. Agora, falar pra avó é pegada, hein? Pô, toda aquela memória afetiva, e eu acho que as avós, a minha avó sempre cozinhou muito bem, né? Eu acho que as avós são muito apegadas a proporcionar comidinhas gostosinhas. É tipo o papel delas no mundo, assim. Não tô dizendo que é, mas eu acho que muitas vezes pra elas é, né? Por isso que elas se ofendem quando as mães querem dar sua alimentação saudável pros filhos, etc. Porque aquele é o momento dela brilhar e ser a vozona, fazer aquela comida maravilhosa. Nem perguntou nada, ela só foi fazendo. E eu lembro de olhar pra minha mãe assim, tipo, socorro, o que eu faço? E ela fingindo. E a minha mãe era ótima nisso. Ela fazia ali o teatro dela e era isso. Ficou todo mundo fingindo, todo mundo se fazendo de som, sem saber o que fazer. Ok, sentamos na mesa para comer. Eu simplesmente botei as outras comidas no prato e não botei o tal do frango, né? E segui firme, gente. Minha mãe começou a comer e não tacou um osso de frango no meu prato pra fingir pra minha avó que eu tava comendo. E aí eu lembro que eu fiquei chocada, eu arregalei uns olhos assim e fiquei tipo, o que você tá fazendo? E olhou pra mim dizendo assim, fica na tua. Eu lembro que o meu pai levantou muito puto. Meu Deus, que cena, que teatro, a menina parou de comer carne, ela não come mais carne, pronto, chega de fingir, vamos comer em paz aqui, isso aqui. Eu fiquei chocada com o piti, a minha avó ficou meio processando a informação, não, mas não come mais? Como é que é isso, né? Não vai ficar doente? Ficou por isso mesmo, todo mundo sobreviveu, foi até uma coisa trágica, mas cômica também. Uma outra situação que foi uma certa provação, assim, também, foi lá na Ilha do Mel, eu fui junto com uma ONG, com a ONG Parceiros do Mar, fazer uma limpeza da praia. E eu lembro que, gente, muito pobrinha, né, eu era. E aí eu tinha 10 anos, assim, pra comer alguma coisa, a gente tinha levado macarrão, as coisas pra fazer na pousada, mas eu acabei indo numa limpeza a mais do que a que eu iria. E aí eu tinha 10 reais, uma banana, e a limpeza acabou estendendo um pouco. E a gente ficou do lado de uma pousada, que é uma pousada cara lá da Ilha do Mel, né? Então não ia ter como eu almoçar ali. E aí, gente, o que tinha vendendo na praia? Espetinho de carne, 3 por 10, que era exatamente o dinheiro que eu tinha. Naquele momento, eu poderia pensar assim, gente, é um sinal divino, 3 por 10, eu tenho 10, eu vou comer esse espetinho, vou me alimentar. Pô, não é possível, eu tô aqui limpando a praia, fazendo um negócio legal, entendeu? Não comprei. Falei, não, vou resistir até onde der, se eu desmaiar aqui, o povo me resgata, não dá nada, é isso. Gente, de repente, não me passa uma menina vendendo um sanduíche natural vegano de quinoa e berinjela. Eu vou comprar isso aqui, top. Comprei o sanduíche. Ruim, gente. O sanduíche era horroroso. Eu lembro de comer, sentadinha assim na areia, olhando pro mar e comendo, quase fazendo uma meditação, assim, não. Esse negócio
ele vai me nutrir, eu vou ficar viva aqui, nutridinha. Nenhum desses motivos eram pelos animais. Eu tive um certo contato mais com animais e isso me trouxe uma certa reflexão. Eu lembro que eu fui para uma chácara na época, né, e tinha bastante vaca, e eu lembro de fazer carinho nas vacas e achar tudo muito fofo. E aí à noite a gente comia churrasco. E eu comecei a fazer uma certa reflexão, sabe? Tipo, nossa, como assim de dia eu tô achando elas uns amorzinhos e à noite eu tô comendo elas? É meio esquisito, sabe? Mas nada muito profundo. No final das contas foi sobre mim, sobre saúde, etc. Conforme os anos de vegetarianismo foram passando, como eu comecei a acompanhar mais pessoas vegetarianas, etc., eu comecei a ter um contato a mais com informações sobre a indústria, sobre os animais de fato. Fui tendo contato com outras informações relacionadas a parar de comer carne, como a ética, o especismo. Comecei a entender um pouco melhor que a gente encara os animais realmente como um produto e não como um ser de outra espécie, que também tem um nível de comunicação, que tem inteligência, que tem ali a sua forma de viver. Eu acho que isso começou a mudar tudo pra mim, assim, porque teve um determinado período que eu já não era mais tão saudável, isso já não era mais um ponto pra mim. Só que eu comecei a ver aquela carne, aqueles produtos realmente como parte de um ser vivo e pô, um ser vivo senciente ali, sabe? Que tem um nível de raciocínio, que tem a sua forma de viver e que a gente tinha transformado num produto. E eu acho que isso foi o que me fez me tornar vegana. Era certo eu parar de comer carne, mas continuar consumindo outros produtos que eram de origem animal e que sustentavam essa mesma indústria. Qual que é a reflexão que fica pra mim hoje, assim? Que é muito fácil a gente se aproximar desse mundo a partir de saúde, de sustentabilidade, são temas que são mais comuns pra gente. Saúde a gente desiste, a gente começa a comer uma de tranqueira, Mas a partir do momento em que você percebe que são seres vivos e que você está limitando a vida deles a uma vida industrial, cruel e que eles perdem os direitos de seres vivos, eles deixam de existir enquanto um ser vivo que sente, que se comunica, que se relaciona com outros animais e com seres humanos também. E eles viram realmente um objeto. E a partir do momento em que você enxerga todo aquele produto, toda aquela coisa como isso, e você não quer mais participar daquilo, não tem mais volta, sabe? Pra mim não é, come aí, não dá nada. Pra mim aquilo já deixou... Tem um livro, né, A Política Sexual da Carne, fala um pouco disso. O referente, ele já não é mais ausente. Então, a partir do momento em que eu olho um espetinho de carne, pra mim, o animal tá ali. São pedaços de um animal e a coisa fica visceral ao ponto de você não enxergar mais aquilo como um produto, mas aquilo como comida. Você enxerga aquilo como fruto de exploração, como um pedaço de um animal que já iniciou ali o processo de decomposição. É muito diferente. Muda, assim, realmente a nossa forma de olhar pra coisa. E aí as pessoas falam, pô, você não fica com vontade? Eventualmente, quando um produto é muito, extremamente mascarado, às vezes dá uma vontadinha assim, mas hoje é totalmente racional assim a escolha. Não fico com vontade e não acho que em algum momento da minha vida eu vou voltar a comer. Vamos dizer assim, que não fosse saudável, que eu precisasse suplementar tudo, assim, eu suplementaria. Eu não acho justo. É no mesmo nível assim da gente comer uma pessoa, entendeu? Não é porque seria canibalismo, mas assim, é um outro ser vivo que pra mim não é menos do que eu. Não é porque é menos complexo que vale menos. Acho que os animais, eles merecem respeito, merecem cuidado, e é isso que significa hoje pra mim. Então não, eu não sinto falta. Eu acho legal fazer comidas que eu tenho assim uma memória afetiva, mas eu realmente não enxergo hoje o sashimi como um sashimizinho. Eu enxergo como um peixe que foi fatiado, como um animal que foi tirado ou que foi criado ali em cativeiro, em pedaços,
Eu enxergo pedaços de um animal, eu não enxergo realmente o sashimizinho, sabe assim? É doideira. Então, essa é meio que a minha relação, assim, com o veganismo, com o vegetarianismo, a minha trajetória. E eu acho que, assim, quanto mais você se apega a essa realidade, assim, das coisas, quanto mais você percebe que é um animal, que merece respeito, cuidado, etc., que sente, que se comunica, mais difícil é você voltar. Eu acho que quando fica só no campo aí da saúde, isso e aquilo, pode até ser um pouco... Você pode voltar atrás, mas quando você percebe que é um ser vivo, que você tá colaborando com uma indústria que é cruel, sabe? Não tem mais volta. A ideia aqui era só contar a história, né? Tudo que eu consegui foi lixar as minhas unhas nesse período todo falando. Então, assim, deu pra entender que não é nada super romantizado, né? Essa foi a minha trajetória, nada demais, mas eu gostaria muito de dividir porque ela seguiu um caminho. Geralmente as pessoas, essa sensibilidade em relação aos animais vem primeiro, pra mim veio por último. E eu acho que no início eu tinha um pouco de vergonha até de dizer que eu virei vegetariana porque eu tenho dó dos animais, eu não queria que fosse sobre isso. E é meio tosco, né? Porque eu acho que tem que ser sobre isso. Hoje, eu acho que o que me mantém é justamente os animais, não é saúde, não é nada, é os animais. E hoje, eu não tenho mais vergonha de admitir que sim, eu sinto muito pelos animais, não queriam que eles vivessem nessas condições. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco aí sobre a minha história com o vegetarianismo, com o veganismo. Espero que vocês se identifiquem e que talvez toque aí no coração de vocês, se vocês puderem curtir aí o vídeo, se inscrever no canal, é maravilhoso. Se vocês gostarem de mais vídeos assim, comenta aí sobre o que vocês querem que eu fale mais, sobre livros, documentários, sobre veganismo ético. Tô aberta a conversar mais com vocês. Beijão, até o próximo vídeo!